Fala aí pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ver como esconder chaves de API, algumas técnicas, algumas não, uma técnica que nós utilizamos para fazer isso e como usar o application.properties ou o application.yaml da sua aplicação. Então, bora lá. Então pessoal, vamos para mais uma aula. Essa aula aqui é muito importante. Durante o desenvolvimento de uma API, muitas vezes nós precisamos guardar dados sensíveis na nossa aplicação, como chaves para outras APIs ou alguns outros dados que não podem ser exportados para o mundo externo. E já é de conhecimento geral que nós não devemos guardar dados sensíveis no código, né? Escrever uma chave de API em string no código. E o Spring nos provê uma forma bem simples de guardar esses dados em um arquivo, que é o nosso application.yaml. E nessa aula nós vamos ver como guardar essa chave e como recuperar ela no nosso código. Então vamos lá. Só por exemplo aqui, vou criar uma chave chamada hello, dá dois pontos. Eu vou colocar aqui um ID e o valor dela vai ser lá mundo. Bom, chave criada, isso aqui poderia ser, sei lá, um SDK, melhor, eu vou colocar aqui SDK key e o ID vai ser o Olá Mundo. Como é que eu faria para recuperar essa chave de SDK? Então aqui eu vou criar um novo pacote chamado configs e aqui eu vou criar uma Java Class. Application config. Aqui, primeiro passo, eu vou anotar ela como @getter e setter do Lombok. É isso que vocês não se preocupem por enquanto, porque nós ainda vamos ter uma aula sobre o Lombok. Mas aqui, basicamente, eu estou fazendo o Lombok criar o getter e o setter ali para nós, sem precisar que eu gere ele. Então aqui eu vou ter uma private string, qual é o nome que está lá, id. E aqui como é que eu faria para colocar esse valor dentro dessa variável? Simples, com annotation, @value. E aqui eu passaria uma string entre chaves e eu pegaria ali. Nós temos o SDK key ponto id. Somente isso. Para visualizar aquele dado sendo mostrado aqui para nós, eu vou primeiro transformar isso aqui em um componente do Spring, com @component. E aqui no na nossa controller, aqui no post_construct, eu vou primeiro, né, injetar o nosso application config, e aqui eu vou criar mais um print de application config.getID. E eu vou rodar aqui a nossa aplicação. Assim que a aplicação estiver de pé, eu volto aqui com a aula. Bom, aplicação inicializada. Nós vemos aqui o nosso Olá Mundo, que é exatamente o dado que nós colocamos aqui. Então, dessa forma nós conseguimos recuperar o valor, mas isso pode acarretar um problema, né? Duplicidade de código. Nós vamos ter que colocar @value para cada um dos atributos que nós quisermos ali. Então, por exemplo, se eu tiver aqui uma SDK, não, API-key, e vou colocar aqui como minha key. Para eu recuperar essa API key, eu teria que ter um novo @value e a nova variável, certo? O Spring provê uma forma simples de fazer isso. O primeiro passo aqui, eu vou trocar isso aqui, aquele K maiúsculo, por essa forma, com um hífen, né, separando eles. E aqui eu vou colocar um @configuration properties, passando o meu prefixo como esse cara aqui, SDK-key. E aqui eu posso remover esse @value e eu vou criar aqui mais uma private string API key com esse nome aqui, mas eu posso colocar como API key dessa forma aqui. Então, se eu vim aqui no initial controller e além de eu dar esse print aqui, eu fizer o print do get API key e restartar a aplicação, vamos ver o que acontece. Nós vemos ali que ele printou lá qualquer coisa que eu digitei e a minha key, que é o mesmo que está aqui.
Então, pessoal, para a aula de hoje era isso. Essa é a forma que nós usamos para recuperar dados que estão aqui no nosso application.yaml. Existem outras formas de fazer isso também, mas a principal forma que nós usamos é essa daqui, com Configuration Properties e as variáveis com o mesmo nome do que está aqui nas keys. Então é isso que eu tenho para a aula de hoje. Valeu, pessoal, e até a próxima.